Olá, tudo bom, proprietário? No vídeo de hoje eu resolvi falar algo que eu acredito ser muito importante para a gente fazer uma boa locação, que são as modalidades de garantia. Falando sobre as modalidades de garantia, eu vou começar falando do ponto de vista do proprietário, qual é a pior até a mais segura. A pior modalidade de garantia, no meu ponto de vista, é a caução. A caução é aquela modalidade onde o inquilino deixa o valor de 3 vezes o valor do aluguel como uma segurança para o proprietário caso dê algum problema no imóvel. Qual que é o problema da caução? Primeiro, você só pode usar a caução assim que o apartamento estiver disponível. Você não tem o direito de pegar ela e começar a usar para quitar algumas parcelas de algum aluguel ou condomínio que esteja atrasado. O segundo ponto é que uma desocupação judicial ela leva, nos períodos normais, em torno de 6 meses para ser realizada. Então, quando a gente para olhar o valor de 3 aluguéis, a gente percebe que isso não chega nem perto de cobrir todos os custos. Por isso, a caução fica em último lugar. Logo acima da caução, a gente vê o fiador. O fiador é quando a pessoa acaba colocando outra pessoa dentro do imóvel para fazer a fiança. Caso dê algum problema, a gente pode penhorar os bens do fiador e colocar o fiador junto desse bolo. Ela é um pouco melhor do que a caução, porque muitas vezes o fiador ele se sente no direito ou a pessoa se sente incomodada de a gente ir atrás do fiador e ela acaba honrando as suas dívidas para evitar esse problema. Só que acaba sendo uma modalidade frágil, porque o fiador ele tem o direito de sair como fiança dentro dessa locação. A gente até pode pedir para o cliente tentar encontrar uma outra modalidade de garantia, mas por lei o fiador ele pode se exonerar da responsabilidade de fazer essa fiança para o cliente. Isso deixa essa locação muito frágil, melhor do que a caução, porque muitas das vezes o cliente acaba pagando, os fiadores não seguem por essa linha, mas em casos mais catastróficos isso faz com que essa modalidade se torne uma modalidade de baixa garantia. Agora, subindo um pouco para as outras modalidades, a gente tem o título de capitalização. O título de capitalização ele é parecido com a caução, só que ele pode ser muito maior do que 3 vezes o valor do aluguel. Na verdade, é um valor acordado entre as partes e pode ser 10, 20, 30 vezes o valor do aluguel. No entanto, é muito difícil que alguém faça títulos altos. Não é impossível, a gente já fez, mas é bem difícil, ainda mais no período que a gente vive hoje. O problema do título de capitalização é igual a caução, ele só pode ser usado esse valor depois que o contrato já foi encerrado e o cliente desocupou a unidade. Então, muitas vezes esse valor pode não ser o suficiente para pagar todas as dívidas que o cliente deixou se for um título mais baixo, no valor de 5, 6 vezes o valor do aluguel. As outras duas modalidades de garantia, no meu ponto de vista, são de longe melhores do que as outras. Uma delas é a Credipago. A Credipago é uma startup que entrou dentro do mercado, muito capitalizada, onde ela está oferecendo modalidade de garantia através do cartão de crédito. Fazendo essas cobranças dentro do cartão de crédito, ela torna a necessidade de pagar o aluguel algo muito grande caso o inquilino fique inadimplente. Então ela garante 12 vezes o valor do aluguel, até 18, o que isso pode garantir para a gente já um valor mais substancial, que vai garantir que o cliente consiga sair do apartamento, e eles também acabam se organizando no trâmite da desocupação do imóvel, o que ajuda bastante a realizar todo esse processo. Então a gente consegue manter o pagamento em dia para o proprietário e eles cuidam de renegociar e conversar com o cliente. E eles conseguem oferecer modalidades como parcelamento de algumas parcelas de um aluguel e cobrar isso no cartão de crédito do cliente. Então torna uma modalidade interessante. E como último, o seguro fiança. O seguro fiança ele acaba sendo uma das melhores modalidades porque ele garante 30 vezes o valor do aluguel e ele também consegue fazer todo o trâmite igual a Credipago. A partir do momento que o cliente fica inadimplente, você abre o chamado, eles realizam os pagamentos para imobiliárias que estão em atraso, a gente consegue manter em dia o pagamento do proprietário e eles ainda cuidam de todo o processo de desocupação. A partir do momento que abre o chamado, eles só ficam pagando a imobiliária referente ao contrato e cuidam daquele processo até o fim. O único porém dessas últimas duas modalidades é que elas têm um custo mensal para o inquilino. E esse custo pode ser muito alto. Se eles acabaram se endividando durante o processo de locação e tendo uma análise pior, o valor pode subir. A Credipago acaba sendo um valor mais baixo e o seguro fiança mais alto, com uma burocracia ainda um pouco maior. Isso está fazendo que a maioria dos clientes acabem optando pela Credipago.